Hoje iremos falar sobre os conceitos físicos e económicos dos LEDs. Começando pelos físicos. O que são os LEDs? O LED é um diodo emissor de luz, um componente capaz de transformar energia elétrica em energia luminosa. Ele é feito de um semicondutor capaz de emitir luz sem usar processos desnecessários e ineficientes, usados por outros tipos de lâmpadas, onde há consumo de filamentos ou emissão de gases e energia desperdiçada por efeitos UV. Quanto à evolução histórica, eles aparecem pela primeira vez em 1962, sendo que estes emitem luz infravermelha de baixa intensidade. Estes LEDs foram e são usados nos controles remotos, como por exemplo nos comandos de televisões. Os primeiros LEDs de luz visível eram de baixa intensidade e limitados ao vermelho, mas com o passar do tempo, os LEDs foram evoluindo e agora temos disponíveis LEDs desde comprimento de onda infravermelho até ao ultravioleta. A onda que deu mais trabalho e que impediu a obtenção de um LED de cor branca foi a onda de comprimento de onda dentro da luz visível, o azul. O primeiro LED azul-violeta fabricado foi feito de nitrito de gálio dopado e com um magnésio na Universidade de Stanford em 1972 por Herb Maruska e Wally Hines, doutorandos em Ciência e Engenharia de Materiais. Graças a esta grande descoberta, os cientistas foram laureados com o Prémio Nobel da Física. Os LEDs são constituídos por 3 camadas de material semicondutor, no qual uma delas tem excesso de eletrões. A camada central é neutra e a restante camada apresenta deficiência de eletrões, ou excesso de íons positivos. Os materiais semicondutores mais usados são, por exemplo, o nitrito de gálio e índio para LEDs de cor azul, verde e radiação ultravioleta. Tem também o fosforeto de alumínio, gálio e índio, para LEDs de cor vermelha, laranja e amarela. O arseneto de gálio e de alumínio, para LEDs de cor vermelha e também para a radiação infravermelha. E ainda o fosfeto de gálio, para LEDs de cor verde e amarela. São também constituídos por um terminal longo positivo metálico, o anode, e um terminal curto negativo metálico, o cátodo. Além disso, outros materiais podem ser usados na fabricação de LEDs, como o plástico, a resina, o silício e entre outros. Agora vamos explicar como um LED produz e emite luz. Mas antes de tudo, iremos começar por explicar o que é um circuito elétrico, já que é essencial para o funcionamento de um LED. O circuito elétrico não é nada menos nem nada mais do que um conjunto de componentes ligados por fios que incluem geradores e receptores. No caso de um LED, um circuito tem que possuir essencialmente um gerador, uma resistência, que deve estar montada em série, e o próprio LED, tal como conseguimos visualizar na figura. É de frisar que a corrente elétrica neste circuito deve ser contínua para o bom funcionamento do LED. A figura mostra as tensões médias para as diferentes cores da luz emitidas pelo LED. A existência de uma resistência serve para proteger o LED da tensão do gerador. Esta resistência pode ser chamada resistência limitadora e pode ser calculada. Podemos calcular esta resistência pela expressão R igual a Epsilon menos U do LED sobre I, sendo o R o valor da resistência limitadora em ohm, o Epsilon a força eletromotriz do gerador em volts e o U do LED a tensão do LED em volts e a corrente elétrica I em amperes. Mas como a passagem de corrente elétrica pode originar luz? Para que um diodo emita luz, este deve estar polarizado diretamente na junção PN, e para que um diodo esteja polarizado diretamente é necessário conectar o polo positivo de um gerador ao ânodo e o polo negativo ao cátodo, zona N, tal como temos visto na animação. A zona P é constituída por impurezas químicas elementares, conhecidas como aceitadoras, sendo todos estes elementos trivalentes, elemento que possui 3 eletrões de valência, enquanto que a zona N é constituída por impurezas químicas elementares doadoras, sendo todos estes elementos pentavalentes, elementos que possuem 5 eletrões de valência. Sendo assim, pode-se concluir que na região P há íons negativos, enquanto na região N há íons positivos e elétrons livres. Nestas condições podemos concluir que esses elétrons livres da região N são repelidos pela bateria, cargas iguais repelem-se, de maneira a dirigirem-se para a junção PN, ao passo que os elétrons de valência dos elementos da região P
são atraídos pelo polo positivo da pilha. Cargas diferentes atraem-se. Isto é equivalente a dizer que empurra as lacunas para a junção PN. Depois, quando os elétrons da região N adquirirem energia suficiente para saltar até uma dessas lacunas, para ocupar esse espaço, eles acabam por mudar de nível de energia que causará a libertação de energia em forma de luz. A quantidade de energia liberada depende da banda proibida, uma propriedade do material semicondutor empregado. A banda proibida é uma zona de semicondutor onde não há eletrões e encontra-se entre a banda de valência e a banda de condução. A banda proibida é tanto maior quanto menor é a condutividade do semicondutor, pois necessita maior energia para os eletrões passarem da banda de valência para a banda de condução. Essa mesma energia determina o comprimento de onda e assim a cor da luz emitida. O cálculo da energia que cada fóton transporta é dado pela seguinte fórmula, sendo H a constante de Planck e F a frequência da onda em Hertz. Podemos calcular a energia também pela seguinte fórmula, já que F pode ser calculado pela seguinte razão. O símbolo lambda refere-se ao comprimento de onda em metros, enquanto a letra C representa a velocidade da luz no vácuo. Quanto às aplicações, a aplicação mais comum dos LEDs é na iluminação residencial, comercial ou até mesmo industrial. Podem ainda, se estiverem agrupados, formar a iluminação que vemos na televisão. Além disso, são bastante utilizados na transmissão de informação através de controles remotos. Neste caso, trata-se de LEDs infravermelhos, cuja radiação é invisível ao olho humano. No lado esquerdo da figura está presente uma televisão constituída por painéis de LEDs, vista a olho nu. No lado direito, com a ajuda de um microscópio, conseguimos identificar os LEDs correspondentes à cor azul, vermelha e verde. Ao ajustarmos o brilho ou a intensidade de cada um, podemos criar várias cores diferentes, tal como conseguimos ver na imagem à esquerda, que, embora não haja qualquer LED de cor rosa, conseguimos ver essa cor devido àquele mecanismo. Podemos obter essa cor ao anular o brilho dos LEDs verdes e ajustar o brilho dos LEDs azuis e vermelhos para o máximo, tal como mostra a primeira figura abaixo. Já a cor branca é obtida quando o brilho de cada um dos LEDs está no máximo, tal como vemos na imagem à direita. Voltando à evolução histórica, podemos explicar a luz amarelada dos LEDs antes de ser encontrada a reação para se conseguir criar uma radiação azul eficiente, com base neste mecanismo, onde a intensidade de cor vermelha e verde são idênticas. Neste exemplo é máximo, enquanto a cor azul apresenta pouco brilho, como podemos ver na imagem. Nota: o tom de amarelo ilustrado é apenas usado para entender o porquê da cor amarelada dos LEDs usados antigamente, não corresponde ao tom real. Geralmente, a intensidade da luz de um LED é expressa em milicandelas, MCD. Uma candela corresponde a 1000 MCD. Na figura consegue visualizar-se as diferentes intensidades luminosas, MCD, para as diferentes fontes de luz. Apesar dos LEDs terem menor intensidade luminosa em média, compensam muito mais, como iremos desenvolver mais à frente. A figura permite-nos ver as diferentes intensidades luminosas face às diferentes cores, comprimentos de onda, e observamos também as diferentes tensões e os diferentes ângulos de projeção da luz. Tudo isto com um LED de 5 mm, a uma corrente de 20 mA, para comprimentos de onda menores ou iguais a 660 nm, e uma corrente de 50 mA para as cores de maior comprimento de onda. Isto para concluir que a intensidade luminosa varia devido a muitos fatores, como o ângulo, comprimento de onda, tensão e materiais usados no LED. Já as vantagens dos LEDs são a eficiência, os LEDs emitem mais lumens por watt do que as lâmpadas incandescentes, a cor, os LEDs podem emitir luz da cor pretendida sem utilizar qualquer filtro de cor, como os métodos de iluminação tradicionais necessitam, o tamanho, os LEDs são bastante compactos, sendo menores do que 2 mm ao quadrado, o que permite que sejam instalados com bastante facilidade nos circuitos. O tempo de aquecimento, os LEDs acendem-se muito rapidamente, um típico LED vermelho atinge a luminosidade total em menos de um microsegundo, pouca emissão de energia em forma de calor, em contraste com a maioria das fontes de luz, os LEDs irradiam muito pouco calor sob a forma de infravermelho. Isto evita danos a objetos ou tecidos sensíveis, como também há menos energia desperdiçada em forma de calor. O tempo de vida útil, os LEDs podem ter uma vida útil relativamente longa. Um relatório estima 35.000 a 50.000 horas de vida útil, que é muito superior às outras lâmpadas. Enquanto que as desvantagens são a dependência da temperatura.
O desempenho dos LEDs depende em grande parte da temperatura ambiente ou das propriedades da gestão térmica. A condução excessiva de um LED a temperaturas ambientais elevadas pode resultar no superaquecimento do pacote de LEDs, levando eventualmente à falha do dispositivo. Na área da fonte de luz, os LEDs individuais não são capazes de irradiar uma grande área, assim sendo os LEDs são difíceis de serem aplicados em campos amplos. O impacto na vida selvagem. Os LEDs são muito mais atraentes para os insetos do que as outras lâmpadas, de tal forma que tem havido uma preocupação sobre a possibilidade de perturbação das cadeias alimentares. A utilização na neve. Uma vez que não emitem muito calor em comparação com as luzes incandescentes, as luzes LED usadas para controle de tráfego podem ter a neve a obscurecê-las, o que pode levar a acidentes. Agora vamos abordar os conceitos económicos dos LEDs, começando por calcular o gasto anual em eletricidade numa habitação. De modo a determinar o gasto anual em eletricidade numa habitação, vamos usar uma lâmpada LED com uma potência de 9 watts como exemplo. Cada habitação tem um número diferente de lâmpadas, sendo assim, iremos calcular apenas quanto uma lâmpada, que é usada durante 12 horas por dia, gasta a cada ano. Assim, será mais fácil cada um relacionar-se com o projeto, afinal, basta multiplicar o número de lâmpadas que se irá usar pelo gasto de uma só lâmpada. Iremos considerar que por cada kWh é necessário pagar 14 cêntimos. Sabendo que a potência é igual a 9 watts, o que equivale a 9 vezes 10 elevado a menos 3 kW, e sabendo que a potência é igual à energia consumida por unidade de tempo, então a energia é igual à potência vezes o intervalo de tempo. Considerando um intervalo de tempo de apenas 1 hora, temos que a energia é igual a 0,009 kWh. Assim, para uma lâmpada LED de 9 watts, seria gasto 0,009 kW por cada hora de utilização. Vamos considerar também que o tempo de utilização diário é de 12 horas. Assim, num único dia seriam gastos 0,108 kWh. Um ano corresponde a 365 dias. Assim, o total de energia gasto, tendo em conta o tempo de utilização diário em apenas um ano, seria igual ao produto do número de dias do ano pelo consumo de energia diário. Como podemos ver na tabela e nos gráficos, cada lâmpada LED tem um consumo anual médio de 39,42 kWh e um gasto anual médio de 5,52 euros. Deste modo, basta multiplicar o número de lâmpadas que uma habitação usa para determinar o consumo e o gasto anual total. Entretanto, vamos calcular o orçamento para o projeto. Para o cálculo do orçamento, vamos usar como exemplo uma lâmpada de 9 watts, que se encontra à venda no Leroy Merlin a um preço de 9,99€, com envio incluído. A quantidade de lâmpadas que uma casa necessita está interligada aos metros quadrados que esta tem, pois quanto maior for a área da habitação, maior será a área que precisará ser iluminada. Tomaremos como exemplo a seguinte planta de uma casa. Também devemos ter em conta que cada compartimento da habitação necessita de diferentes quantidades de lux, lúmenes por metro quadrado, tal como mostra a figura. Sendo assim, de acordo com a planta da casa, podemos calcular quantas lâmpadas iremos precisar no total. Vamos começar por determinar quantos metros quadrados cada ambiente tem. A área total dos quartos em metros quadrados é 24,36. A soma das áreas das casas de banho é 6,65 metros quadrados. Do corredor, 3,78 metros quadrados. Da sala de estar, 12,30 metros quadrados. Da sala de jantar, 8,32 metros quadrados. E a cozinha, 7,32 metros quadrados. Agora, vamos calcular a quantidade total de lúmenes que precisamos, começando por calcular quantos lúmenes cada compartimento necessita para obtermos um ambiente bem iluminado. Obtemos então um total de 17.690 lúmenes. Após obtermos a quantidade total de lúmenes que necessitamos, podemos determinar quantas lâmpadas precisaremos, a partir da razão entre o número de lúmenes por 800, que corresponde à quantidade de lúmenes que uma lâmpada LED de 9 watts consegue produzir. Assim sendo, vamos precisar de aproximadamente 22 lâmpadas. Agora sim, podemos calcular o orçamento do projeto. Basta multiplicar o número de lâmpadas, que é 22 por 9,99€. Obtemos assim um orçamento em volta de 220 euros. Tendo este número em conta e os gastos cotidianos, vamos calcular a taxa de esforço. Supondo que o rendimento mensal do agregado familiar é de 1.500€ e só vivem 2 pessoas juntas, obtemos uma taxa de esforço de 41,4%. As prestações financeiras que usamos foram a soma do projeto, 220€, da alimentação para as 2 pessoas no mês, 300€, e a água, luz e gás, 102€.
Podemos assim concluir que a taxa de esforço desta família é superior a 33%. Sendo assim, para diminuir esta taxa, eles devem pedir um crédito bancário e dividir o preço total do projeto dos LEDs em pelo menos 24 meses. Deste modo, eles só pagarão 9,20€ por mês do valor total do projeto e por consequência irão obter uma taxa de esforço de 27,41%. Todavia, se esta família pedir o empréstimo, ela não pagará apenas os 220€ ao banco, já que o banco possui uma taxa de juro igual a 2% ao ano. Assim sendo, com um prazo de 24 meses, a família terá de pagar um total de 228,80€. Confirmamos assim que caso peçamos um crédito bancário com uma taxa de juros igual a 2% ao ano e o pagamento integral do empréstimo é de 24 meses, teremos que pagar ao banco mais de 8,80€, para além do valor inicial do empréstimo. Observação: tenha em conta que estes números são irreais, já que não será necessário recorrer a um empréstimo dentro deste valor, como também o banco não irá aceitar fornecer tal empréstimo. Agora, para confirmar que vale a pena este investimento, vamos calcular o valor da poupança anual em euros após a implementação do projeto. Considerando uma habitação que apenas usava inicialmente lâmpadas de halogénio de 50 watts. Sendo que a sua potência é igual a 50 watts, podemos calcular o valor da energia gasta por estas lâmpadas em kWh, que é 0,050 kWh. Se considerarmos o tempo de utilização de 12 horas, então o consumo diário será de 0,60 kWh e o gasto anual de energia será de 219 kWh. Comparando o consumo anual de energia das lâmpadas de halogénio com os LEDs, podemos confirmar que é 5,60 vezes superior ao consumo anual dos LEDs. Com estes dados podemos calcular a percentagem de poupança anualmente em eletricidade apenas após a implementação do projeto, tendo como cenário duas habitações, uma com 20 lâmpadas de halogénio e a outra com LEDs. O gasto anual em lâmpadas de halogénio é 613,2€, enquanto o gasto anual em LEDs é 110,38€. Neste cenário estaria-se a poupar 505,82€. Considerando que 613,2€ equivale a 100%, podemos calcular a percentagem que 110,38€ é desse valor, que é 18%. Assim estaria-se a poupar cerca de 82%. Este valor é fixo para um número n de lâmpadas, não apenas para este cenário, cujo n igual a 20. A seguinte tabela mostra o valor da poupança, eletricidade apenas, em euros para cada n de lâmpadas, caso optasse por substituir as lâmpadas de halogénio de uma casa por LEDs. No entanto, deve-se também ter enorme atenção ao tempo de vida útil das lâmpadas de halogénio. Supondo que o seu tempo de vida útil é cerca de 2.500 horas, conseguimos calcular quantas vezes no ano será necessário substituí-las, tendo em conta o uso diário de 12 horas. O tempo de uso dos LEDs durante um ano é de 4.380 horas. Assim sendo, 4.380 a dividir por 2.500 dá 1,752. Como o valor é superior a 1, não basta substituir as lâmpadas uma vez, então será necessário substituir as lâmpadas novamente. Assim, num único ano seria preciso substituir as lâmpadas de halogénio 2 vezes, enquanto que as lâmpadas LED têm um tempo de vida bastante elevado e por isso não precisam ser substituídas num único ano de utilização, sendo apenas necessária a sua compra. Assim, o gasto total na compra das lâmpadas de halogénio num só ano é equivalente ao dobro do gasto em lâmpadas LED. Agora vamos analisar quanto tempo é necessário até que o investimento do projeto passe a compensar a fatura anterior de eletricidade e gás. Para que este projeto passe a compensar a fatura anterior da eletricidade, basta menos de um ano para que o valor gasto da compra e utilização dos LEDs seja bastante inferior ao que seria usado caso tratasse uma habitação com lâmpadas de halogénio.